homem, há 2027 anos. Não, apóstolo, está errado, 2022 anos que ele nasceu. Estou falando de Jesus. Você sabia que o nosso calendário, em relação ao calendário hebraico, está 5 anos atrasado? Sabia não? Nosso calendário, em relação ao calendário hebraico, estamos 5 anos atrasados, né? Existe uma diferença. Então, hoje estaríamos no ano 2027. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus está mais perto de voltar do que você imagina. Sabia disso? Mais perto de voltar do que você imagina. Então ele nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem, mas ressuscitou como Deus. Ressuscitou ao 3º dia. E eu falei um pouco disso hoje na rádio, quem escutou? Né? A respeito do que diz o profeta Isaías, em Isaías 9. Isaías 9, verso 6. Aleluia. Isaías 9, 6. Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, né? Conhecido como profeta messiânico. Diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, falando do Senhor ter entregado o seu filho para nós, né? E o principado estará sobre os seus ombros, a autoridade, ok? E se chamará seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Todos esses adjetivos ele trouxe com ele, todos. A palavra nos mostra que ele nasceu, teve uma vida normal. Será que Jesus, quando era criança, brincava com outros meninos? Com certeza. Com certeza. E você pode ver que ele teve uma vida normal, como filho, foi um bom filho. Depois ele se tornou responsável pela família, porque ele era o primogênito, o primeiro filho, né? O primeiro filho. E ele se torna responsável porque a gente vê falando de José na Bíblia até quando Jesus tinha 12 anos. Ok? Quando Jesus ficou lá, naquela festa que teve, e depois de 3 dias que acharam Jesus aonde? No templo. E o que ele estava fazendo? Conversando com os doutores da lei, com 12 anos. E ali Maria chega e fala: eu e teu pai estávamos preocupados. Ele fala: estou cuidando dos negócios do meu pai. Ela estava falando do pai que estava preocupado, que era José. E ele falou: estou cuidando dos negócios do meu pai, do Pai Celestial. Então a Bíblia só fala de José até 12 anos. Não quer dizer que ele morreu quando Jesus tinha 12 anos, mas depois disso não fala mais. José morreu cedo.
José morreu cedo. E como Jesus era o primogênito, o que ele teve que fazer? Assumir a responsabilidade da família. Assumir a responsabilidade da família, trabalhar para cuidar da mãe e dos seus irmãos. Porque Maria não continuou sendo virgem. Maria teve Jesus, ali ela permaneceu virgem mesmo depois de ter Jesus. Só que depois ela teve conjunção carnal com seu esposo José, e ela teve mais filhos. Você pode ver que Jesus um certo dia estava pregando, e chegaram para ele e falaram o quê? Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs estão te esperando lá fora. Ok? E esses filhos eram fruto do quê? Do casamento que ela teve com José. Depois que ela teve Jesus, ela teve uma vida de uma mulher normal como você, que é uma mulher. Ok? Então Jesus, ele viveu pouco tempo nesta terra, mas ele viveu com muita dignidade. Exemplo de vida para quê? Para deixar para mim e para você todo exemplo de vida, nos ensinando como vivermos diante das pessoas e diante de Deus. Com 30 anos, Jesus ele começa o ministério, mas ele só começa o ministério depois que ele tem um encontro com quem? João Batista. Jesus não começa o seu ministério de qualquer jeito. Jesus se submete à autoridade sacerdotal de João Batista. João Batista era sacerdote? Sim. João Batista era filho de Zacarias, primo, de Jesus era João Batista, porque Isabel era prima de Maria. Ok? Então primo de segundo grau era João Batista de Jesus. O seu pai era Zacarias, sacerdote. E todo primogênito filho de sacerdote também era sacerdote. Também era sacerdote. E ali João Batista estava fazendo o quê? Batizando no Jordão. Batizando as pessoas. Jesus tinha alguma coisa para se arrepender? Não. Por que Jesus se batizou então? Para deixar um exemplo para mim, para deixar um exemplo para você de submissão. Submissão. Porque se Jesus não tivesse se batizado, muita gente ia falar, eu vou me batizar para quê? Jesus não se batizou. Ele deixou o exemplo. E ali Jesus se submete a um sacerdote, porque não existe profeta sem sacerdote. Não existe profeta sem sacerdote. Jesus não poderia começar o seu ministério, ele tinha autoridade do céu, mas Deus também, ele dá autoridade na terra, e essa autoridade, ela é repassada. Amém? Deus deu autoridade ao apóstolo Jorge Borrer para abrir esse ministério. O apóstolo Jorge Borrer tem feito o quê? Repassado a autoridade para o apóstolo Cristiano, para pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, evangelistas, obreiros, obreiras. A gente repassa a autoridade que recebe, e todos eles estão debaixo da autoridade de Deus e da autoridade do apóstolo. Vocês estão entendendo? É uma hierarquia, porque o reino de Deus tem que ser organizado. Tem que ser organizado. Então Jesus chega lá e João fala, não, quem precisa ser batizado sou eu por você. Jesus olha para João e fala, João, eu conheço a tua posição, você conhece a minha, eu sei que você é pecador e você sabe quem eu sou, mas deixa eu te falar algo. Vamos mudar de posição? Fica no meu lugar, eu fico no teu. Ok? Me batize. Só que antes de João batizar Jesus, João tem uma visão. João tem uma visão.
Está lá no livro no Evangelho de João, né? João olha para Jesus e fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O que aconteceu? João viu a verdadeira identidade de Jesus. João viu a verdadeira identidade, que ele era o Cordeiro de Deus, que ele era o sacrifício que seria oferecido por Deus para perdão, salvação, transformação, libertação e regeneração do pecador. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali, quando João batiza Jesus, acontece duas coisas. Primeiro, ele vê os céus abertos e o Espírito Santo vindo sobre Jesus em forma de pomba. Pomba, mansidão, simplicidade. Jesus disse: seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Simplicidade. E ali, ele vê os céus abertos e ouve uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Amém? Em quem tenho prazer, em quem me comprazo, tenho prazer, sinto alegria. E quando Jesus é batizado, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ser provado, para ser tentado. Se você analisar, muitos ministérios começaram no deserto. O ministério de Moisés começou onde? No deserto. O ministério de Elias começou onde? No deserto. No deserto. O ministério de José, no deserto. Todos eles passaram por grandes desertos. Aí os crentes hoje não querem passar por deserto, só querem bênção, a grande maioria. Eu quero dizer que o deserto não é lugar de morte. O deserto é onde Deus te sustenta. E Deus confirma as promessas na tua vida. E quando Jesus, cumpre os 40 dias de oração e jejum, é provado, é tentado, o próprio diabo vai lá para prová-lo. Jesus começa o seu ministério. Começa ali o conselheiro que nós vimos. Amém? O conselheiro, aquele que começou a aconselhar ensinando a palavra de Deus para as nações. Ensinando primeiro por Israel, mas vinham pessoas de outros lugares para ouvir o conselheiro, aquele que deu os mais belos ensinamentos, aqueles que deu os mais belos estudos mostrando o amor de Deus, porque até então muitos tinham Deus como um Deus carrasco, mas ele começou a mostrar um Deus que é amor. Começa a se cumprir ali a profecia de Isaías, o conselheiro. Ele começa a ensinar a palavra, e ele começa a dizer: bem-aventurados vocês que ouvem as palavras da vida eterna. Ele começa a doutrinar, a mostrar que agora não era mais o tempo da lei, mas era o tempo do amor, que você não seria julgado com pedradas, mas que você seria liberado do juízo, e aqueles que quisessem atirar pedras em você, abaixariam a cabeça, deixariam as pedras e se retirariam, porque ele estava mostrando que todos eram passivos do mesmo juízo, e que todos precisavam de perdão. Todos precisavam de perdão. O conselheiro, o príncipe da paz,
começa a se manifestar, ensinando que a verdadeira paz não era uma paz exterior, mas a verdadeira paz estava dentro do homem e da mulher. E se o homem e a mulher vivessem a verdadeira paz do príncipe da paz, ele semearia paz por onde quer que passasse. Só vai haver paz aonde você está se você tiver paz. Se você tiver paz, você vai chegar em um lugar e vai pacificar. Ou seja, você pacificar quer dizer deixar a paz. Amém? Fica ali a paz, ou seja, você chega e deixa a tua paz. Isto é pacificar. É a paz ficar naquele lugar. O príncipe da paz mostrou que a verdadeira paz estava dentro de nós. Quando nós estamos bem com Deus, nós estamos bem conosco e nós estamos bem com os demais. Aleluia. Mas o maravilhoso se manifestou também. Aquele que por meio da pregação do evangelho, dos sinais, por meio dos milagres, operou maravilhas no meio das multidões. Nunca se viram tantos milagres em Israel como na época de Jesus. O cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, o leproso era purificado, os demônios eram expulsos, os mortos ressuscitavam, os famintos comiam pães multiplicados junto com peixe. Alguém já comeu peixe com pão aqui? Alguém já comeu? Eu nunca comi, vou experimentar. É legal? É bom, né? Já comeu sardinha? Patê de sardinha, né? É, patê de sardinha. É? Então o maravilhoso se manifesta. Os milagres aconteciam como nunca haviam acontecido antes. O Cristo que Ele veio ensinar o amor, e Ele veio tirar o fardo das nossas costas, Ele veio tirar o peso das nossas costas, colocar um fardo leve, um jugo suave, e operar em nós as suas maravilhas. Quantas maravilhas eu já recebi de Jesus? Quantas maravilhas você já recebeu de Jesus? Porque Ele é maravilhoso, Ele opera sinais, prodígios, maravilhas nos céus e na terra. Mas chegou o momento dele ser o Deus forte. Chegou o momento dele ser o Deus forte. Chegou o momento dele suportar as dores da cruz, sendo Deus forte que suportou as dores no meu lugar e no teu lugar. O momento dele ser o Deus forte. Quem já passou por algum período de depressão sabe como é. Por um período de ansiedade, por um período de angústia, de tristeza. Por que o Senhor está falando isto? Porque toda ansiedade, toda angústia, toda tristeza, toda depressão da humanidade, todas as enfermidades da humanidade foram lançadas sobre Ele naquele momento na cruz do Calvário. Você já levou uma carga que não é tua? Não é fácil. Geralmente quando você está levando uma carga que não é tua, você se revolta. Mas eu estou sofrendo por causa daquela pessoa.
Ele ficou calado, ele não reclamou, ele não murmurou, ele levou a minha carga, ele levou a sua carga, ele levou as nossas cargas. E sabe o que é pior? Ele suportou o odor férvido do nosso pecado, porque o pecado fede. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas mazelas, as nossas angústias, tristezas, ansiedades, depressões, lamúrias, que são o mesmo que lamentações. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Lá na cruz, ele foi o Deus forte que suportou tudo isto no meu lugar. Ele foi o Deus forte que suportou tudo isto no teu lugar. O Deus forte. E por que ele fez isto? Por nos amar. Por nos amar. Chegou o momento que ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele expirou, morreu. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Não é uma chave desta que nós usamos, não. Quando fala que tem a chave da morte e do inferno, muitos pensam que é uma chave de ouro, né? Que ele tem. Não, chave da morte e do inferno quer dizer, ele tem autoridade sobre a morte, ele tem autoridade sobre o inferno, ele tem todo o poder nas suas mãos. Aleluia. E ali ele se torna o Pai da eternidade. Ele se torna o Salvador, o Pai da eternidade. Ele é o Pai da eternidade. Através do sacrifício dele, da vida dele, eu tenho a eternidade. Você tem a eternidade. Nós temos a eternidade, a salvação. Porque no seu sacrifício e na sua ressurreição, ele torna-se o Pai da eternidade. Ele vive. Ele vive. Ele está vivo. E tem mais um adjetivo que não está aqui, mas está na Bíblia. Emanuel. Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Ele é o Deus conosco. Labalabachurianda, lamanaya, labalas. Deus conosco. Deus conosco na hora da luta. Deus conosco na hora da prova. Deus conosco na hora da angústia. Deus conosco até pelo vale da sombra da morte. Porque ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Emanuel. Deus conosco. Ele fica 40 dias dando as últimas instruções. Mais uma vez, conselheiro. Com 40 dias, ele é ascendido aos céus. Ele é recebido em cima dos céus. Mas ele dá uma ordem em Atos: ficar em Jerusalém.
até que do alto sejais revestido do Espírito Santo. João vos batizou com água, mas vocês serão batizados com Espírito Santo e fogo, não muito depois desses dias. Fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. E no dia de Pentecostes acontece o quê? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente o que acontece? O Deus conosco, Emanuel, vem morar dentro de nós pelo Espírito Santo. Vem morar dentro de nós pelo Espírito Santo. O Deus conosco agora, Ele mora dentro de você, Ele mora dentro de mim, Ele mora dentro de nós. Emanuel, Deus conosco, Emanuel, a manifestação do Espírito de Deus e do Espírito de Cristo em nós, através do Espírito Santo. Emanuel, Ele está em você, Ele está em mim, Ele está em nós, aleluia. E desde aquele dia, nunca mais Ele deixou de ser derramado sobre o coração e sobre a vida dos adoradores, sobre a vida daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que vivem, aleluia, na sua presença em adoração e louvor, e aqueles, aleluia, que esperam o dia do arrebatamento da igreja. Emanuel, Deus conosco, e Ele é Deus conosco como? Através do Espírito Santo que mora dentro de você, irmão, através do Espírito Santo que mora dentro de você, irmã, através do Espírito Santo que mora dentro de nós. Deus conosco. Ele nasceu há 2027 anos atrás. Mas no meu coração ele nasceu há 35 anos. E nunca mais me abandonou. Eu já fui abandonado por muita gente. Eu já fui abandonado por pessoas da minha família. Eu já fui abandonado por pessoas que se diziam meu amigo, ou meus amigos. Mas Ele nunca me abandonou. Todas as vezes que eu chorei, Ele me consolou. Todas as vezes que me enfermei, Ele me curou. Todas as vezes que me angustiei, Ele me deu a sua paz. Todas as vezes que me entristeci, Ele me deu a sua alegria. Porque Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele nasceu na minha vida há 35 anos. Eu não sei há quanto tempo Ele nasceu na tua vida. E eu quero dizer que Ele vive em você e vai permanecer em você, aleluia. E o dia que nós partirmos desta terra, se for antes do arrebatamento, eu quero dizer que Ele vai deixar a nossa alma em repouso no seio de Abraão. E depois do dia do arrebatamento, Ele vai ajuntar os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos uniremos com eles nas nuvens e estaremos sempre com Ele. Em breve Ele vai vir para nos levar para estarmos eternamente com Ele. Esse é o Cristo que você serve. Este é o Cristo que nós servimos, que nós adoramos. O menino que nasceu, o príncipe que se nos deu, aleluia, glorificado, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, e o Emanuel, Deus que vive em mim, Deus que vive em você. Esse é o Cristo que eu estou celebrando aqui hoje com vocês. Este é o Cristo que nós estamos celebrando aqui hoje, em adoração. Ele nunca vai te abandonar, porque Ele é conosco e Ele prometeu. Lembrei agora, Ele prometeu, Mateus 28, 20: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho, irmão, você não está sozinho, Ele está contigo. Ele está conosco todos os dias.
até a consumação dos séculos. Siga firme. Vale a pena servir a este Jesus que tanto nos amou. Adore-o em nome de Jesus, adore-o agora.